Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal e esse é mais um vídeo devocional. Hoje eu estou querendo falar sobre um assunto, querido, que eu encontrei lá no livro de Reis, capítulo 19, que fala sobre a vida do profeta Elias, na qual depois de uma grande obra, depois de ter trabalhado para o Senhor, depois de ter demonstrado grande poder de Deus, ele desanimou. Ele desanimou a ponto de querer morrer, a ponto de ir para o deserto e desistir de tudo para morrer. Desânimo é aquela chama que se apaga. É quando nós perdemos todo o estímulo na vida. É a morte da alma. E é bem comum desanimar no meio da caminhada. É bem comum desanimar no meio de algum projeto, no meio de algo a qual você está empenhado em fazer. Às vezes vai tudo bem e de repente algo acontece que te desanima. No caso de Elias, ele tinha feito parar de chover por 3 anos e meio e depois ele desafiou os profetas de Baal a fazerem um sacrifício e clamarem por chuva ao seu Deus. E ele faria o mesmo clamando ao Senhor para provar qual Deus era Deus de verdade, qual Senhor era o Senhor e qual Senhor Israel deveria seguir. Daí ele consegue fazer com que a água descesse do céu e ele mata 450 profetas de Baal na espada. Foi um trabalho árduo, porém depois disso tudo ter feito, dele ter alcançado sucesso na sua empreitada, a palavra de uma mulher chamada Jezabel fez com que ele desanimasse. Quando ela soube que ele tinha feito tudo o que fez, que ele combateu a falsa religião, aqui ele conseguiu fazer com que Deus trouxesse água novamente e que o Senhor Deus, o Elohim, fosse glorificado mais uma vez no meio do teu povo, ela disse que o mataria e que nessa mesma hora, no dia seguinte, a cabeça dele estaria em cima de um prato. Isso foi suficiente para fazer Elias desanimar. E o que nos leva a desistir na vida? A desistir da caminhada, desanimar, a parar, se Jesus nos chama a uma vida abundante? Como nós podemos nos sentir derrotados se a palavra vai dizer que nós somos mais do que vencedores? Que a palavra de Deus vai dizer que nele venceu a morte. E se ele venceu a morte, nós podemos vencer todas as outras coisas em nome de Deus, em nome de Jesus. A questão que fica, queridos, é o que nos leva a desanimar. Vários fatores podem fazer com que você desanime na caminhada, desanime de um projeto, desanime de algo que está no teu coração. Uma delas é a falta de reconhecimento. Uma segunda coisa é medo do fracasso, baixa autoestima e estresse. Muitas outras coisas podem nos fazer desanimar. Mas nesse texto de 1 Reis, eu encontrei esses 4 elementos na vida de Elias. Elias fez tudo o que fez porque Deus o capacitou para isso. Era a vontade de Deus. Porém, ele não foi reconhecido. Elias, depois dessa empreitada, ele viu que lá no fundo ele fracassou. Porque a intenção poderia ser com que os reis, a esposa do rei, acreditasse em Deus agora e se voltasse para Deus, mas ela não quis. O estresse de ter enfrentado todos os profetas, de ter lutado a espada, a chegar ao ponto dele ter a baixa autoestima, de dizer que ele não é melhor do que os pais dele. E olha que nós estamos falando de Elias, estamos falando de um grande profeta do Senhor. Elias, ele, a despeito de ser um grande profeta do Senhor, a despeito de ser um homem chamado para grandes coisas em nome de Deus, ele foi um ser humano assim como eu sou e como também você é. Elias sentiu medo, ele desistiu de caminhar, desistiu de viver, ele preferiu o deserto e se menosprezou. Não foi para isso que Deus te chamou, não foi para se diminuir, não foi para nada disso, foi para ter uma vida abundante. E o próprio Senhor Jesus vai dizer que nós somos bem-aventurados quando sofremos a perseguição por estarmos fazendo o correto. Nesse texto, eu encontrei 3 vitórias sobre o desânimo. A primeira foi que Elias entrou em depressão, foi para o deserto e dormiu. E no seu íntimo pediu a morte. Só que quando ele acorda, está um anjo ao seu lado. E tem pão, e tem água, e o anjo fala para ele beber, comer. Isto é, Deus, a despeito do desejo de morte de Elias, Deus,
a despeito do que Elias tinha introjectado para si, nunca deixou de cuidar de Elias. Tudo às vezes pode apontar para uma derrota, querido. Quem nunca se sentiu assim? Mas Deus nunca deixa de cuidar dos seus. Saiba que tudo está no controle dele. Em João 10, Jesus vai dizer que ele é o bom pastor e que ele cuida das suas ovelhas. E aquele que está com ele entrará e sairá e terá pastagens. Isto é, tem cuidado. Jesus veio para dar essa vida abundante para nós, porque ele cuida de nós. Deus tem cuidado de nós. Então a primeira vitória sobre o desânimo, querido, para que você não venha desanimar mais na vida, é saber que mesmo quando tudo parece que está dando errado, parece que quando você está sendo atacado, parece que quando as pessoas vão contra você, saiba que existe um Deus que ainda cuida de você. Depois de que ele acorda e se alimenta, ele vai andando por 40 dias e chega numa caverna. E nessa caverna, ele se isola. Bom, o desejo de morrer já se foi. O que tem agora é a introspecção. É o momento em que eu me isolo, talvez dentro de mim mesmo, e me questiono. Eu reavalio a vida. Em certos momentos, nós precisamos parar. Precisamos reavaliar a vida. Ver como as coisas estão, porque a vida é dinâmica e vivemos num tempo pragmático. Vivemos num tempo em que nós valemos o que produzimos. E isso pode nos derrubar, porque às vezes nem sempre nós estamos aptos e capazes de fazer todas as coisas. Tirar um tempo para parar e reavaliar a vida. Todo mundo passa por um tempo de caverna. Todo mundo entra numa caverna em tempos de crise. Mas é nesse momento que a gente encontra a segunda vitória sobre o desânimo. A capacidade de reavaliar a vida. Não é o que te desanima que vai definir a sua vida, mas é o seu relacionamento com Deus em meio às suas cavernas e em meio às suas crises que vai definir aonde você vai chegar. Elias queria morrer, desistiu, mas Deus não desistiu dele. Então ele começa a reavaliar a vida dele. Começa a lembrar do que Deus fez na vida dele. Lembre do que Deus fez na tua vida. Reavalie a sua vida. Depois Deus entra em contato com Elias. Chama ele para fora. Conversa com Elias. Elias fala das suas lamúrias. Sabe quando a pessoa vomita aquilo que está dentro dela? Ah, Senhor, só sobrou eu. E Deus mostra para ele que não sobrou só ele. Haviam 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. 7.000 pessoas que ainda estavam firmes com Deus. Elias não estava sozinho. Quando estamos desanimados, a tendência é que nós venhamos achar que estamos sozinhos no mundo. E pior, às vezes pensamos que o mundo está contra nós. Reclamar é prática de quem só olha para o momento. Só olha para esse momento, só olha para a dificuldade. Então Deus chama Elias e fala para ele, você não está sozinho. Como diz a primeira carta de Pedro, no capítulo 5, de que nós não estamos sozinhos, sofrendo o que sofremos. E Deus dá uma ordem para Elias, vai, volta pelo caminho que você veio, unge reis, prepare um sucessor. Elias tem muito o que fazer, você precisa vencer esse desânimo. A terceira vitória sobre o desânimo é ter uma perspectiva de futuro, porque o mais fácil é desistir, o mais fácil é não se importar. O mais fácil é sentar e não produzir. O mais fácil é se anular. E Deus não nos chamou para isso. Eu não estou dizendo que nós nunca vamos desanimar, de que nós nunca vamos desistir, de que nós nunca vamos sofrer. A Bíblia vai dizer que no mundo teremos aflições, mas é para que tenhamos bom ânimo. E ânimo faz parte do fruto do Espírito Santo. Logo, desânimo é justamente aquilo que vai de contra a vontade de Deus para a nossa vida. Deus te chamou para viver uma vida. E a vida tem as suas dinâmicas, tem as suas dificuldades mesmo. Mas é para nós não desanimarmos. Saiba que Deus sempre vai cuidar de você. Deus sempre vai te fazer levantar e caminhar e te dar um propósito. Então, querido, debaixo dessa palavra, eu quero te convidar a crer que Deus está no controle de todas as coisas. Reavalie a sua vida
e tenha uma perspectiva de futuro. Gere propósitos para a sua vida. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe seu like. E se você não é inscrito, se inscreva, aperte o sininho para receber as notificações. Eu pretendo lançar vídeos toda semana, uns 2, 3 vídeos por semana. E também deixe seu comentário sobre o que você quer ouvir falar e sobre como está. O seu feedback é muito importante. Até a próxima e Deus os abençoe.